Olá pessoal, esse é o quarto vídeo do nosso projeto de sensor de umidade com o DSPIC 33EV. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a interrupção do Timer 1. No último vídeo a gente mostrou a configuração do Timer 1 e vimos que ele estoura a cada 250 milissegundos. Então quando ocorre essa interrupção, o código desvia para essa parte aqui do programa. Aqui é feito a leitura do conversor AD, certo? Que vai ler o nosso sensor, as informações que estão no nosso sensor de umidade. Então a primeira coisa que a gente faz quando entra na interrupção é salvar o contexto através dessa instrução aqui. Essa instrução aqui, que é o push, eu vou salvar push.s aqui. Esse S é de shadow, tá? Então eu vou salvar aqui os registradores de trabalho W0, W1, W2 e W3 e algumas flags do registrador de status, que é o SR. Tá? Com essa instrução aqui, se eu não colocar o push.s, eu posso salvar aqui os registradores que eu quiser. Tá? Então eu posso simplesmente querer salvar o registrador W0. Então eu colocaria aqui push W0. Em seguida a gente limpa a flag de interrupção do Timer 1, que está no registrador IFS0, é a flag T1IF. E aí eu vou decrementar um registrador auxiliar que eu criei, que é o TMR-AUX. Esse registrador auxiliar está criado aqui em cima, nessa seção aqui. Então é um registrador, eu reservei aqui um espaço de 1 byte, ou seja, é um registrador de 8 bits aqui. E ele é inicializado com essas duas instruções aqui, antes do loop principal, que é o main. Ele é inicializado com 4. Vocês têm que lembrar que o Timer 1 ele gera uma interrupção a cada 250 milissegundos. Só que o nosso projeto ele quer fazer uma leitura do conversor AD, que é onde está ligado o nosso sensor, a cada 1 segundo. Então eu tenho que criar aqui um registrador auxiliar, ou eu poderia usar um dos timers de 32 bits do DSPIC. Mas eu preferi manter a simplicidade aqui no programa e usar esse registrador auxiliar aqui. Então eu inicio ele com 4, e quando chega aqui na interrupção, ele decrementa esse registrador. Com essas instruções aqui, ele faz um teste, vê se chegou a 0. Tá? Chegando a 0, se não for 0, ele desvia aqui para o final da interrupção. Com essa instrução aqui, que é o pop.s, eu restauro o contexto, ou seja, eu recupero os valores de algumas flags das flags do registrador de status que foram salvas pelo push, e o conteúdo dos registradores W0, 1, 2 e 3, e aqui eu retorno da interrupção. Agora, quando o conteúdo desse registrador TMR-AUX chega a 0, em vez de ele desviar para o X1 aqui, para essa label aqui, certo? Ele vai continuar na próxima instrução. Então ele vai setar o bit 1 desse registrador flags aqui, que é um bit que vai permitir que eu atualize o display dentro aqui da função principal main. Ele vai fazer o teste. Esse registrador flags aqui também está criado aqui dentro dessa seção. Aqui nós criamos um registrador AVG com 2 bytes, ou seja, 16 bits. Foi criado aqui o TMR-AUX com 1 byte, 8 bits, e o registrador flags com 1 byte, também 8 bits. Então aqui ele seta o bit 1 desse registrador flags, que então é uma flag que eu vou usar para atualizar o display. Nessas duas instruções aqui ele restaura o conteúdo do registrador TMR-AUX, ele volta o valor a 4, limpa o registrador de trabalho W2, limpa o registrador AVG,
certo? E inverte o estado do pino RB4, que é onde está ligado um LED. Ou seja, aqui ele vai fazer o LED piscar cada vez que entra na interrupção. Isso aqui é só mais para usar como debug, para mostrar, para sinalizar que o microcontrolador entrou na interrupção. Em seguida aqui nós setamos o bit SEMP do registrador AD1 com 1. Tá? Esse bit aqui é o bit número 1 do registrador AD1 com 1, porque nós estamos no módulo 1 do conversor AD. Nós só temos um conversor nesse DSPIC. Então esse bit aqui, colocando em 1, ele começa a fazer a aquisição do valor que está na entrada do conversor AD, ou seja, ele começa a carregar o capacitor interno que vai guardar o valor que está no conversor AD. Certo? Então, colocando aqui esse bit em 1, ele começa a amostragem do valor do conversor. Aí nessas duas instruções aqui, nós geramos um pequeno delay de 3 milissegundos, que é mais do que suficiente para o capacitor interno ali do conversor se carregar. Em seguida, nós limpamos o bit SEMP do AD1 com 1. Limpando o bit SEMP, aqui nós iniciamos a conversão AD propriamente dita, certo? E aqui nós fizemos o teste do bit DON, também do AD1 com 1. E esse bit aqui nos diz o seguinte: se ele tiver em 1, a conversão foi completada, certo? E enquanto ele estiver em 0, a conversão ainda não foi concluída. Então a gente testa esse bit aqui, certo? Enquanto ele estiver em 0, ele fica nesse loop aqui. A partir do momento que ele estiver em 1, esse bit, essa instrução aqui que é o bit test skip if set, certo? Então se o bit estiver em 1, ele pula essa instrução aqui que é uma instrução de desvio e dá sequência ao código, certo? Na sequência aqui nós copiamos o valor da conversão AD que está no ADC1 buff 0 para o registrador W0. Com a instrução seguinte, que é a add AVG, nós somamos o conteúdo do W0 ao conteúdo do AVG. Então a operação é essa: AVG é igual a AVG mais W0. Incrementamos o conteúdo de W2, lembrando que ele foi zerado aqui em cima, certo? Então aqui nós incrementamos o conteúdo de W2. Aqui comparamos o W2 com o valor 20. Na realidade, essa instrução aqui CP ela faz uma subtração. Ele faz 20 menos o W2, certo? Com essa instrução aqui, nós verificamos se esse valor aqui foi 20, certo? Então, se ele não chegou a 20, nós vamos desviar aqui para esse endereço relativo aqui, que é o x0, e repetimos todo o processo novamente. Quando ele chegou a 20, então ele pula, ele não faz esse desvio aqui condicional, ele move o resultado do AVG para o W0. Então aqui você já deve ter percebido que o AVG ele tem o resultado de 20 conversões do nosso sensor. E aqui ele faz a divisão com essa instrução aqui, ele faz a divisão do resultado do valor de AVG, que está no W0, certo? Por 20, que é o resultado que já está no W2. Então, e vai armazenar esse resultado no W0. Então, o que nós temos aqui com essas duas instruções é o seguinte: W0 vai conter o valor de W0 dividido por 20, ou seja, então aqui nós tiramos a média de 20 conversões AD do valor do nosso sensor.
E para finalizar aqui a interrupção, nós movemos o conteúdo do registrador W0 de volta para o AVG, que esse valor aqui em AVG ele vai ser usado aqui dentro do nosso loop infinito main, certo? Que é o loop principal. E depois que ele somou aqui que ele moveu o conteúdo do W0 para o registrador AVG, ele sai da interrupção restaurando o contexto e retornando aqui para o ponto onde ele estava na execução. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou explicar a rotina principal, então, que é o nosso main. Aqui é feito, mandado aqui os valores para o display, é convertido o valor da leitura do nosso conversor AD para percentual e mostrado esses valores no display. Então até lá, tchau!